O nosso mestre Pará hoje está aqui com o Leonardo, o advogado, né? Que vai bater um papo com o Benê Barbosa sobre a mentiram para mim sobre desarmamento. Você vai conversar com o doutor Benê, né? Isso. E o Leonardo. Então pode bater o papo nesse horário no nosso Muito obrigado. Pará. Tá legal? Fique à vontade aí, até 10h30, vocês podem bater o papo aí com o doutor para saber de tudo aqui, nesse detalhe do nosso Mestre Pará Notícia. Muito obrigado, Astrogildo Pereira. Então, eu gostaria aqui de começar o programa, recomeçar, naturalmente, claro que o nosso querido Astrogildo já começou. Inclusive, vocês me conhecem, porque eu participo também junto com o Silvinho Santos, em várias discussões que são pertinentes à sociedade brasileira. E eu gostaria aqui de fazer uma divulgação. Nós vamos ter uma noite de autógrafos no Shopping Boulevard, na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva do Shopping Boulevard, às 19 horas, com o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Ou seja, em 2005 nós podemos recordar que houve um plebiscito para que o povo votasse se deveria se armar para defender sua família ou ser desarmado para ficar refém de bandido. E a maioria da população, né, condenou a tentativa do Estado de desarmar a população. E, a despeito disso, a população foi forçadamente, ou seja, o Estado forçou o desarmamento da população. E eu gostaria de passar a palavra para o meu grande amigo Benê Barbosa, que vai divulgar esse livro, Mentiram para mim sobre o desarmamento. E, por favor, Benê Barbosa, eu te dou a palavra. Bom dia, Leonardo, bom dia, Astrogildo, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui em Belém, né? Primeira vez que eu venho a essa cidade, estou gostando demais. E isso me traz próximo a uma realidade que eu sempre contestei na lei atual, né? No chamado Estatuto do Desarmamento, e por isso que a gente está lutando tanto para mudar essa legislação, né? Que é a situação das pessoas que não estão próximas, né? Ou que não estão nas capitais brasileiras, né? Ou seja, do ribeirinho, do pescador, né? Do sertanejo como um todo, que essas são pessoas que precisam ter uma arma para sua sobrevivência, para a caça de subsistência, né? Para a defesa contra animais perigosos, porque não sei se vocês sabem, mas é difícil você falar com uma pessoa que tem gente que é comida por onça ainda no Brasil. Né? As pessoas tendem a não acreditar que isso não acontece, né? Porque estão acostumados a ver a onça como aquele bicho bonitinho no zoológico. Exótico. Exótico, todo mundo quer proteger, né? Tá nas pinturas, nos desenhos, e as pessoas esquecem que aquele bichinho come gente, e come mesmo, né? Então essas pessoas, exatamente essas pessoas mais pobres, mais humildes, foram as principais vítimas dessa atual legislação, do Estatuto do Desarmamento, né? Então o Estatuto foi apresentado como uma solução para a criminalidade, para a redução dos homicídios no Brasil, ou seja, para aumentar a segurança do cidadão, e ela causou efeito exatamente oposto, né? Ela acabou desarmando o cidadão, né? O trabalhador, o pai de família, enquanto isso não passou nem perto de desarmar os criminosos que continuam aí atacando a sociedade. E no caso aí dos ribeirinhos, né? Do pessoal do interior do Brasil, né? A situação é mais grave ainda, porque uma vez que ele precisa de uma arma, né? E eu duvido que hoje tenha alguém que não tenha uma arma estando aí longe das capitais, no meio do mato, né, no meio do sertão. Essa arma vai estar ilegal, né? Ele não consegue mais comprar uma arma legalizada. Ele vai precisar comprar munição, né? E aí ele também não consegue comprar munição legalizada. E aí você faz o quê? Você joga essa pessoa para a ilegalidade, mesmo ela não querendo, né? Ela é obrigada a recorrer ao mercado negro, né? Ao mercado ilegal, a comprar armas frias, porque ela não tem outra saída. Ou seja, o governo fez exatamente o contrário daquilo que ele prometeu. Em vez de diminuir a criminalidade, né? Ele acaba aumentando essa criminalidade, aumentando o poder dos contrabandistas, né, e deixando aí as pessoas, principalmente as mais humildes, né, com muito mais refém, muito menos protegidas. Na verdade, Belém hoje em dia, você é de São Paulo, você está vindo aqui a primeira vez. Belém, há 20, 30 anos atrás, eu me lembro muito bem isso, o meu avô, por exemplo, ele andava armado. Meu avô tinha duas armas, tinha uma calibre 38 e uma calibre 22. E na época, nos anos 90, nos anos 80, 90 aqui em Belém, que havia inclusive a MESBLA, a antiga MESBLA que já é extinta, as pessoas compravam arma nas lojas. E não era problema algum você comprar uma arma. Por exemplo, o cidadão que está me ouvindo agora, você que é um taxista,
você que está num comércio da periferia de Belém, enjaulado, porque se você tiver oportunidade, Bené, de você ir para a periferia de Belém, as pessoas, elas são prisioneiras. Verdade. São prisioneiras, elas estão... A arquitetura hoje em dia da cidade de Belém hoje é de verdadeiras prisões, jaulas dos cidadãos comuns, enquanto os bandidos estão na rua. E o que é pior, você, cidadão comum que está me ouvindo agora, você não tem o direito de autodefesa. Se você for ameaçado por um bandido, na sua rua, na sua periferia, na sua localidade, ou mesmo nem muito longe, você saindo para a rua, você pode ser visado por qualquer vagabundo. E, no entanto, esse sujeito está armado e você está desarmado. Você é proibido de desarmado. Você é proibido de se armar, de defender a sua família. E o projeto aqui, a proposta do Bender Barbosa, que inclusive vai divulgar o seu livro para a Noite de Autógrafos, é justamente sobre isso. É discutir sobre a questão de que você tem o direito natural de defender a sua família. Não é o Estado que, em nome de te defender, ele te desarma. Em nome de ele te proteger, quando você vai levar uma bala do meio da cara do bandido, a única coisa que manda é o carrão é o camburão do ML para te buscar. Sim, é a favor que o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Por que mentiram? Vamos lá, Bender Barbosa, eu digo, por que mentiram sobre o desarmamento? Vamos lá. Esse livro eu fiz em conjunto, né, com o Flávio Quintela, né, que já tem outras obras publicadas, e ele traz aí, vamos dizer assim, um resumo, né, um resumo de 20 anos que a gente está nisso, né, estudando esse assunto, participando desse debate, né, e o que a gente mais ouviu em todo esse tempo foram mentiras, né, e a gente pegou e traduziu, né, trouxe essa mentira, numa linguagem bastante simples, é um livro bem gostoso de ser lido, né, não tem uma linguagem técnica, a gente fez questão de fazer um livro para que as pessoas realmente conseguissem entender o que está acontecendo, né, e todas as mentiras que são contadas, né. Então, entre elas, essa ideia de que o Estado vai conseguir te proteger 24 horas por dia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, muito menos no Brasil. Né? Então eu sempre falo para as pessoas fazerem um exercício. Né? Então agora, nesse momento, quem nos está ouvindo, olha ao seu redor. Né? Imagina que você vai ser atacado por alguém. Não precisa ser alguém armado com uma faca. Quem vai estar aí para te proteger? Né? Tem um policial perto de você? Tem um agente de Estado perto de você? É obviamente que não. Né? Se alguém entra agora aqui nessa rádio, querendo atacar um jornalista, querendo fazer o mal para alguém, né? Como que ele pode se defender? Ele não pode, né? Ele está indefeso. E foi o que você disse, o Estado vai chegar só depois para recolher o corpo. Infelizmente é assim que acontece. E o livro fala exatamente disso, dessa e de outras mentiras, como a ideia de que a arma não é usada para defesa, não é eficaz para defesa. Como não é? Claro que é. Né? Se a arma não fosse eficaz para defesa, né, os seguranças dos nossos políticos, daqueles inclusive que querem nos desarmar, não andariam com armas, andariam com flores. Né? Aí quando chegasse um criminoso, ele entregava uma florzinha para o bandido e falasse, olha, por favor, não mate o nosso governador, está aqui uma florzinha para você. E a gente sabe que isso não acontece, as pessoas recorrem, né, principalmente os poderosos do nosso país, à segurança armada, muitas vezes paga inclusive com o nosso dinheiro de impostos. E esse mesmo político que diz que você não pode ter uma arma para defender a sua família. Né? Eu acho que um caso muito claro disso são os vigilantes, né? As pessoas que trabalham na segurança privada, que ele está lá no banco, né, para proteger o dinheiro daquele banco, para proteger o patrimônio daquele banco, só que quando ele vai para a casa dele, ele vai desarmado. Né? Ou seja, ele tem o direito de ter uma arma para defender o patrimônio dos outros, mas ele não tem direito de ter uma arma para defender a sua família, defender a sua vida e defender o seu próprio patrimônio. E é exatamente sobre todas essas questões que a gente fala no livro, né? E que é aí uma luta que a gente tem já há 20 anos. Na verdade, essa questão da restrição que você está falando, inclusive envolve pessoas do Exército e da Polícia, dependendo dessas circunstâncias. Inclusive eu assisti pessoalmente um major do Exército, que é meu amigo, que ele teve que prestar contas do porte de arma dele, inclusive sofreu retaliações por conta disso. Você imagina se o cidadão comum já não pode se armar, imagina um militar que tem como função o uso das armas. Isso está acontecendo muito no Brasil, né? Aliás, existe uma corrente aí, chama de corrente do mal, porque além de desarmar o cidadão, a ideia agora é começar a desarmar os policiais. Né? Isso parece ser inacreditável, mas está acontecendo. Né? Então, num primeiro momento, eles tentam proibir que o policial tenha uma arma particular, por exemplo, né?
começam a falar em substituir armas letais, ou seja, arma de fogo, por armas menos letais, que são aquelas de choque, etc. O que é um completo absurdo, é uma coisa absolutamente temerária, porque se hoje o policial já sofre tanta violência, né? E Belém está sofrendo muito, né? A gente estava falando disso agora há pouco. Uma guerra civil aqui, está uma guerra civil. Com policiais sendo mortos, aí imagina então se esse policial não tiver uma arma para pelo menos tentar se defender, né? Então, o que a gente percebe aí é que no fundo esse pessoal torce para o bandido, não para o mocinho. Olha, eu vou fazer mais uma vez a divulgação do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Policial militar que está me ouvindo agora, policial civil, cidadão de bem comum, fazendeiro, ribeirinho, né? Ribeirinho, vocês têm que... Isso aqui é uma leitura obrigatória para vocês. É uma leitura que vocês têm que guardar na cabeceira quando um sujeito começar a querer desarmar vocês e joga esse livro na cara do sujeito para ele tomar vergonha na cara. Por quê? Você, da população aí, está sofrendo. Você está desarmado, você não tem mais o direito. Existe um princípio chamado legítima defesa. E a legítima defesa, ela está simplesmente sendo tirada de você. Se um cara chega com uma faca, se o cara chega com uma... sei lá, o cara quer molestar sua família, quer estuprar sua mulher, quer, enfim, fazer inúmeras maldades, você não tem, quer dizer, o Estado impede de você reagir metendo um caroço de chumbo no meio da cara do vagabundo. E isso você tem esse direito, porque se ele está molestando você, naturalmente você tem o direito de reagir. Mas isso, o que está acontecendo? Desde 2005, o Estado brasileiro... 2005 não, muito antes disso, há pelo menos uns 15 anos, não, 20 anos, mais de 20 anos, o Estado brasileiro está desarmando para você ser vítima de bandido. Simples assim. E eu falo, eu falo pela experiência. Meu avô teve 2 armas. Meu avô era comerciante. Eu encontrava venda de armas em lojas, em magazines. Isso nunca foi problema. E vou mais além. A minha avó, coitada, né, quando meu avô faleceu, meu avô deixou a calibre 22, uma Taurus com um cabo perolizado. Bonita arma, né? Aí o que aconteceu? Houve aquela campanha de desarmamento. Olha, eu vou te dar 300 pila e tudo. Aí a velhinha, coitada, né, acreditou naquilo, acabou entregando sua arma. Aí você imagina, onde é que essa arma está agora? Você não sabe. Eles dizem que esmagaram a arma. Bom, isso é o que contam para você, né? Quem garante que muitas armas não foram extraviadas e foram vendidas para bandidos? Isso é uma possibilidade. A gente sabe que, infelizmente... Não é só uma possibilidade, viu, Leonardo? Não foi uma vez, nem duas, que a gente teve notícias aí, né, de casos de desvio de armamento, né, que foi entregue na campanha. Teve um caso grande no Nordeste, não lembro em qual estado foi, um golpe que foi dado também. Muitas pessoas entregaram as suas armas, sequer receberam o dinheiro do governo, até hoje estão esperando, né, porque a gente sabe que o governo é caloteiro por princípio, né? Ele vai fazer o possível para não te pagar e, se possível, ele ainda vai tirar algum de você, né, porque hoje é exatamente isso que acontece. E muita gente, infelizmente, acreditou nessas campanhas, né? Porque são realmente pessoas de bem, são pessoas que acreditam aí que é uma possibilidade de uma paz maior e acharam que entregando essa arma estariam colaborando para isso. E as pessoas foram enganadas. E a gente fala também disso no livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, né? Então, por que... E o que é pior desse tipo de campanha, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa olhar as coisas com o olhar do bandido. Né? Faz de conta que você é um bandidão, né? Então você é um assaltante, você é um traficante de drogas, e aí você vê aquela cena daquela velhinha entregando lá aquela garrucha para ser destruída, depois o pessoal vai lá, martela a garrucha, passa com o trator em cima. Isso para o bandido está passando que imagem? A imagem que você está se rendendo, a imagem que a sociedade está se rendendo a ele, a imagem de que você não vai reagir se ele tentar te atacar, ou seja, passa a imagem para o bandido que ele tem o direito de te atacar, né? É a mesma coisa aquele discurso, olha, nunca reaja, não reaja, não reaja, né? Isso é uma palhaçada. Isso pro bandido significa o quê? Olha, eu tenho direito de... O Estado está dizendo isso, o policial está dizendo isso, o delegado falou isso, que você não pode reagir. Então, assim, como assim você está reagindo? Vou te matar mesmo. Me disseram que eu posso fazer isso sem você reagir, né? Então está na hora de mudar esse discurso. Está na hora não só de dizer assim, olha, cidadão, você tem o direito de reagir, como dar a ferramenta necessária para isso, que é a arma de fogo, né? Porque o Estado, a gente sabe que é completamente ineficaz para te defender a sua família, para defender o seu patrimônio. Inclusive, nós estamos agora numa fase, né, em que há uma possibilidade
benévolo, aí a gente tem que dizer que isso é uma boa possibilidade, uma coisa que vai realmente beneficiar a população, que é a mudança da legislação do desarmamento. Eu gostaria que você falasse sobre isso e quais implicações que podem, no sentido da melhoria da segurança da população. É um projeto de lei se tramitando, né? Inclusive ele já foi aprovado na comissão especial na semana passada, que é o projeto de lei 3722, né? Que é um projeto que visa exatamente garantir que o cidadão tem esse direito de defesa de volta, né? Ou seja, ele vai lá cumprir o que precisa cumprir para comprar uma arma legalizada, mas ele não vai ser mais impedido de fazer isso, né? E é exatamente pensando, como eu já disse, exatamente naquelas pessoas que têm menos acesso à segurança pública, né? Que estão em locais longínquos, estão na periferia, estão na beira dos rios, estão no meio do sertão, né? E também aquelas pessoas mais pobres, que estão na periferia, e aonde a segurança pública não chega, e aonde muitas vezes nem a polícia tem coragem de ir, é essa pessoa que foi desarmada, é essa pessoa que está à mercê dos criminosos. É exatamente para reverter isso é que a gente está propondo aí, e estamos caminhando bem, né, na mudança dessa legislação. A nossa amiga aqui, a Bia Bacelar, está perguntando sobre o porte de arma dos parlamentares, né? Eles têm direito, né? Você vê que essa legislação do desarmamento é interessante, que ela criou duas castas de pessoas, aquelas que se armam e aquelas que não se armam. E as pessoas que se armam, sabe quem são? Basicamente, são essas pessoas que decidem sobre as leis do país. Ou seja, os parlamentares podem se armar, né? Esse pessoal pode ter uma certa segurança, enquanto você não tem direito de segurança. O outro lado vai se armar, que é o bandido, ele não está nem aí para a lei. Por favor, gostaria que você falasse. Uma coisa interessante, né? Nesse projeto de lei foi colocado depois a ideia aí de que os parlamentares, né? Ou seja, os senadores, os deputados, terão automaticamente porte de armas. Eu sou contrário a isso, por uma questão muito simples. Eu acho que você ter uma arma para sua defesa, você portar uma arma, não tem que ser um privilégio, né? Não tem que ser uma coisa de casta. Eu sou mais do que você, então eu posso defender a minha vida e defender a minha família. Agora você não, você faz o favor de votar em mim, então você que se dane, né? Então, porte de armas e a posse de armas, a legítima defesa não pode ser um privilégio, né? Tem que ser um direito de todo cidadão brasileiro. E é exatamente para isso que a gente luta tanto, estamos tentando aí mudar a legislação. Para quem quiser fazer um discurso pacifista aqui, né? Existia uma frase romana que dizia que para que você desejar a paz, você tem que se preparar para a guerra. O que quer dizer isso basicamente? Os países mais armados do mundo, em geral, são os mais seguros. Claro que países estáveis, países com governos estáveis. O Brasil é um governo que, apesar de todas as complicações, ainda, né, é um governo estável, as pessoas aceitam a sua legitimidade. Por exemplo, vamos pegar um caso da Suíça. A Suíça, se você pode servir as Forças Armadas, você leva um fuzil para sua casa. Você pode portar um fuzil. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E os índices de violência são muito, mas muito menores do que o Brasil. Vamos mais além. Quer dizer, a gente percebe que a correlação mais armas no cidadão e mais violência é falsa e é mentirosa. Exatamente. O problema das armas é na mão do bandido, não de quem é cidadão de bem. Se você, que você está me ouvindo agora, você é um cidadão de bem, você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que não tem nada a dever para ninguém, tá? E você é bem treinado para usar uma arma, a arma, ela será um instrumento como qualquer outro. Será um instrumento como qualquer outro, como você usar um carro. Como você usar uma faca para você cortar um queijo. Exatamente, uma enxada. Uma enxada. E eu digo mais. O pessoal fez uma neurotização. O pessoal neurotizou tanto a população com essa história de arma que até as crianças não estão sendo poupadas. Hoje em dia a criança não pode comprar uma porcaria de uma arma de plástico porque senão, ele vai se tornar violento. Olha, eu usei tantas armas de plástico na minha vida e nunca matei ninguém na minha vida. Por favor, passo a palavra de novo para você. Isso é uma coisa que está acontecendo, né? Realmente nem as crianças estão sendo poupadas. Então você vê aí as campanhas, né? Então a semana do desarmamento infantil, né? Vão as criancinhas lá entregar suas arminhas de plástico para um trator passar em cima. Isso é uma cena horrorosa. Né, isso é uma lavagem cerebral que está sendo feita nas crianças. Parece que já para aprenderem que elas não devem reagir a nada, né, nem aos bandidos, nem aos poderosos. Né, então ele deve sempre aceitar as coisas como elas são, sem qualquer tipo de reação. Isso é completamente absurdo, isso é danoso, inclusive, para as crianças.
né? Porque está comprovado que a criança precisa brincar de violência, e quando eu falo brincar de violência, é brincar de bandido e polícia, brincar de guerra, brincar de bang-bang, como era tão comum na nossa época, né? E as crianças estão abandonando isso é extremamente grave. E, bom, eu gostaria mais uma vez, né, de reforçar aí o convite para que todos que puderem, quiserem ir na noite de autógrafos que a gente vai ter hoje, né, que é na Livraria Saraiva do Shopping Boulevard, a partir das 19 horas, né, estão todos convidados, a entrada é franca, o livro vai estar à venda na livraria, e quem quiser mais informações pode acessar lá a página do Facebook do Reaja Pará, né, que está patrocinando aí, fez todo esse evento, organizou todo esse evento, e mais uma vez agradeço esse espaço, né, eu acho que é muito importante, né, as pessoas comecem a ouvir o outro lado, né, e que saibam que elas não estão sozinhas aí contra essa bandidagem que está tomando conta do país. Só para encerrar essa entrevista, uma vez uma senhora ficou um pouco escandalizada comigo quando eu disse que existe uma semelhança entre o bandido, entre a polícia e entre o exército. Todos eles, de fato, eles praticam a violência. A diferença é que o bandido, ele é contra a ordem, ele é contra a moral e contra a justiça. Ele rouba para matar, ele faz violência para matar. O policial, ele usa da violência necessária para impor a justiça. E o soldado, o homem do exército, ele pega em armas para defender seu país. Então vocês têm que pensar uma coisa. O problema em si não é você discutir, violência, violência. Não. O problema é, sim, a questão da legitimidade. Se é legítimo você se defender de algo injusto. Então quando você vê que esse pessoal quer desarmar até criancinha, eles estão recusando um fato na vida cotidiana, que é a violência urbana, e que o cidadão, desde pequeno, tem que ser conscientizado a se defender. E não ser um franguinho, né? Você vai ser um franguinho lá no abate do bandido, justamente porque você não usa armas. Porque colocaram uma mentalidade para você, uma mentalidade efeminada, por assim dizer, uma mentalidade, eu sou coitadinho, achando que você sendo da paz, você acha que você vai contribuir para a paz, deixando que o bandido mate, estupre e roube. Quando na verdade é justamente o contrário. Eles têm que ser duramente combatidos. E claro, e se necessário, combatidos de forma violenta. Cadeia é violência. Se você bota alguém na cadeia, você algema um bandido, você manda para cadeia, mas dentro da lei, dentro da justiça. É necessária, né? Necessária. E a legítima defesa, ou seja, um sujeito entra na tua casa, quer estuprar tua mulher, quer te humilhar, às vezes inclusive estupra tua mulher, te humilha e depois te mata e mata tua mulher. Se você tiver um fuzil na tua casa, né? Se você tiver um fuzil na sua casa, ele não pensa nem em entrar. Tudo bem.